Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José Gabriel e hoje eu quero trazer aqui uma história para vocês, mas essa história é principalmente para os cristãos e os cristãos que acreditam que esse livro aqui, a Bíblia, seja a palavra de Deus, tá bom? Então eu quero partir desse princípio. Se você acredita que esse livro é a palavra de Deus, se você é cristão, eu tenho uma história para te contar. Essa história quem me contou foi um cara muito foda. Ele é espetacular, ele é incrível. Eu vou contar para vocês quem que ele é. Ele me contou a história onde em apenas 6 dias ele construiu, fez esse mundo. Estou falando de Jesus Cristo. Ele me contou essa história em detalhes, como que fez a natureza, como que fez os animais, as águas, como que fez os astros no céu, o sol, a lua e os seres humanos, nós, né, que fomos feitos, como ele mesmo disse, a imagem e semelhança de Deus. Incrível, né? Os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Era para ser tudo perfeito. O ser humano era um candidato, um forte candidato à eternidade, né? Até a vida eterna. E em determinado momento, o ser humano resolveu se desviar, não viver mais com Deus e pecou. A partir desse momento que houve o pecado, o que acontece é que o DNA começou a se degradar, entraram as doenças, a fome, o frio, o medo, a morte. A partir do momento que o homem decidiu viver sem Deus, que ele não precisava de Deus, ele se sentiu dono da própria vida, ele teve que lidar com todas essas consequências. Não é porque Deus é mau, olhou para o homem e falou, como se Deus fosse um namorado ciumento, né? Já que você não quer viver comigo, agora você vai sofrer. Não, não é isso. Perceba que quando Deus fala para o homem que ele tem que viver em Deus, é como se a água falasse para o peixe que o peixe tem que viver na água, porque fora da água o peixe vai morrer. É como se a árvore quisesse viver fora da terra e a terra falasse para a árvore: viva em mim, fora de mim, da terra, você não vai encontrar os nutrientes, a vida. Então Deus fala para nós: viva em mim, meus filhos. Sem mim, que sou a fonte da vida, vocês não vão conseguir viver. Mas mesmo assim, houve essa história que eu estou contando para vocês, que Jesus me contou, a gente sabe que o homem decidiu viver sem Deus e por isso ele colhe todos esses problemas, tudo isso que a gente enfrenta hoje em dia, a maldade, a violência, a fome, as doenças, enfim. Acontece que essa não era a vontade de Deus. Deus não queria que fosse assim. Ele queria que fosse diferente, né? Mas como o homem decidiu fazer dessa forma, Deus teve que entrar em ação para realmente salvar. Era para termos uma vida medíocre, viver aí 70, 80, 90 anos, morrermos, né? Mas Deus queria mais, porque somos filhos dele. Então, ele deu o seu filho, o mesmo que está me contando essa história, Jesus Cristo. Ele deu Jesus para que ele se sacrificasse por nós, para que ele morresse no nosso lugar, para que então a gente voltasse a acessar Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Através de Cristo, nós conseguimos restabelecer essa conexão, essa aliança com o nosso Criador. Obrigado, Jesus. A gente está tão acostumado a ouvir falar sobre isso que a gente não para para pensar como que foi aquele momento na cruz, como que foi quando Jesus nasceu. Ele abdicou naquele momento de ser Deus, se fez homem, nasceu de uma mulher, sem saber conversar, sem saber andar, sem saber comer. Ele precisou que ela cuidasse dele, que ela o alimentasse, que ela o trocasse.
ele realmente saiu daquele momento que ele era o rei, Deus superior, e se fez totalmente frágil para entrar nesse mundo e nos salvar na cruz, morrendo no nosso lugar. É incrível a gente pensar que ele ressuscitou após 3 dias. Muitas pessoas o viram, ele ascendeu aos céus e foi morar à direita do Pai. Mas ele nos disse que vai voltar. E ele não só disse que vai voltar, mas ele disse por que vai voltar. Ele vai voltar para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E nós vamos reinar com ele, face a face, conversando. Jesus estará conosco, reinando na terra. Ele não disse quando vai voltar. Na verdade, ele disse que o dia e a hora ninguém sabe. Mas essa história que eu estou contando para vocês é agora que começa a parte principal. Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, mas ele deu alguns sinais para que nos ajudassem a entender, esse mundo e perceber quando estivesse próximo da sua volta. Ele falou, olha, vão ter guerras, rumores de guerras, terremotos, pandemias. Mas não se preocupem, isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Ele falou, não se preocupem. São as dores de parto, tudo isso tem que acontecer. Vai piorando cada vez mais, como se fosse uma mulher em trabalho de parto. E aquelas dores vão se acentuando cada vez mais, até chegar o momento do neném nascer. E a natureza vai entrar em colapso, o mundo vai estar fervoroso. Mas o maior sinal será quando a sociedade, porque ele disse, a sociedade terá que se apostatar, ela terá que se afastar de Deus. Aquela aliança que a gente conseguiu com Jesus Cristo, aliás, que Jesus Cristo conseguiu por nós, o homem vai desprezá-la, o homem vai blasfemar contra Deus. Tudo o que Deus vê com bons olhos, todos os ensinamentos judaicos cristãos que partiram de Deus, será negado pelo homem. Os valores familiares, o aborto, utilização de drogas, álcool, uma sociedade voltada para os prazeres da carne. E Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Quando Noé estava na terra, a sociedade já estava tão corrompida, a tal ponto que a única solução foi Deus destruir o mundo com o dilúvio. Com certeza você já ouviu essa história. Noé e sua família e os animais foram os únicos salvos e após o dilúvio recomeçaram tudo para que o Messias pudesse nascer, Jesus Cristo, e o mundo chegar aonde chegou, salvo, graças a Jesus, e agora aguardando a volta dele. Mas tudo bem. Então Jesus disse que tudo isso teria que acontecer, que a sociedade iria estar corrompida, um caos, não iríamos mais ter as liberdades que todo ser humano deve ter, porque onde há Deus há liberdade de andar, de se expressar, liberdade para comprar, tudo isso seria tolhido das nossas vidas. Jesus também disse que há poucos anos antes da sua volta, o mundo estaria então preparado para um governo mundial. É como a gente ouve hoje em dia falar sobre essa nova ordem mundial, onde um líder vai comandar o mundo, de certa forma, com uma religião única, na tentativa de acabar com a fome, na tentativa de acabar com as doenças, de melhorar todo o planeta em um contexto único. Esse discurso traz e se prepara para que tenhamos futuramente um líder que vai unir o planeta Terra e equilibrar a questão financeira entre as pessoas, para que não haja essa disparidade entre ricos e pobres, entre pessoas passando fome e outras comendo tanto, pessoas tendo acesso à saúde e outras não. Então o discurso é esse. Mas Jesus nos avisou que por trás disso, esse líder mundial entrará como o Messias.
Ele virá para substituir Deus, para substituir Jesus. Se você não está entendendo ou está assustado, procura ler um pouquinho mais sobre o livro de Apocalipse, juntamente com o livro de Daniel. Com certeza, um estudo desses dois livros, você vai conseguir entender bem melhor o que eu estou falando. E é um exercício muito bom. Não é algo que vai te fazer mal, não precisa ter medo. Com certeza você vai ficar maravilhado com todas as revelações que Deus tem para você nesses livros. O grande problema é que esse líder mundial, ele vai perseguir os cristãos. Já ouviu falar do Holocausto, que houve a perseguição dos judeus? Na época da Segunda Guerra Mundial, os alemães os levavam para campos de concentração, matavam, separavam as famílias, torturavam. Vai ser pior. Os cristãos já estão até preparados, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer nesses últimos dias. A gente sabe que o mundo vai caçar como se nós fôssemos animais. E que se a gente não se converter a esse sistema, aceitar esse sistema, muitos de nós vão ter que enfrentar a morte, vão ter que passar por situações horríveis. Eu sei disso porque Jesus me contou nessa história que eu estou falando para vocês. Será a maior tribulação que a Terra já viu. Esse anticristo, esse líder mundial, ele realmente vem com essa ideia para opor a Deus. E, enfim, se você quer saber mais, é importante que você leia e estude. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Quando Jesus deixou essa história para nós, deixou isso tudo muito bem explicado, nós temos que ter em mente que ele fez isso para nos alertar também, para nos falar que talvez a gente tenha uma chance de se preparar para quando chegar esse tempo. Eu acho que o mundo está muito parecido com os sinais que Jesus nos deu. Guerras, terremotos, pandemias, fome, tudo isso já tem há muito tempo. Vem piorando com o passar dos anos. Mas como ele mesmo disse, calma, não é o fim. E outra coisa, o mundo tem se preparado para receber o anticristo, disso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida mesmo. Como que a gente poderia se preparar, o cristão poderia se preparar? Principalmente tendo relacionamento entre países do Brasil com os países do mundo, um relacionamento de, não vou dizer de imposição, mas nós temos que mostrar quem nós somos. Nós temos que mostrar para eles que não estamos aqui de brincadeira, que somos pessoas sérias, que merecemos respeito e que temos como nos defender. Nós não podemos deixar que esses países, a qualquer momento que fizerem uma união global e tiverem um líder global, possam tentar manipular a nossa sociedade e impor a cultura deles, a fé deles, tudo o que eles acreditam. Afinal, o Brasil é um país cristão. Então, mais de 80% da população é cristã. Então, nós temos que viver de acordo com o que nós acreditamos, que Cristo nos ensinou. Baseado nisso, quando você for votar, principalmente com o segundo turno chegando, você tem que votar em um presidente que é a favor da família, que é a favor da pátria, que é a favor da liberdade, que é a favor de uma boa convivência entre todos, que você possa expressar a sua fé, que você possa ter o direito de ir e vir. Esses são valores, né, cristãos. Ser contra o aborto, isso não tem nem negociação. A questão das drogas, não tem nem negociação. O ser humano, ele pode escolher tudo o que ele deseja, tudo o que ele quer. Ele tem esse livre-arbítrio, foi dado por Deus. Mas a partir do momento que você é cristão, existem alguns pontos que não tem negociação. Não tem negociação. A partir do momento que você é cristão, que você segue o Evangelho, eu sei que é difícil, mas você deve negar todos os dias as coisas do mundo
todos os dias o José Gabriel morre para viver em Cristo. Eu morro por Cristo para ser como Ele. Esse é o Evangelho. Então eu prefiro um presidente baseado no meu conhecimento bíblico. Eu prefiro um presidente que é como Pedro, que é estourado, anda armado, que fala demais, mas que é um apóstolo de Cristo, que anda ao lado de Cristo, que fala de Cristo, que testemunha de Cristo, que respeita a liberdade, que respeita a família, que respeita as crianças, que respeita a todos como irmãos. Eu prefiro ter um presidente como o rei Davi, o maior exemplo de Israel, um rei que fez um monte de coisas erradas, ele matou, ele foi infiel, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi ele era amado por Deus, porque ele também tinha humildade, ele também se arrependeu de todos os seus erros. Então é essa mensagem que eu tenho a deixar para vocês, para que vocês entendam qual a necessidade que o cristão tem de ir contra o comunismo, de ir contra o socialismo. O comunismo e o socialismo foi feito para dividir a sociedade. Os valores do comunismo e socialismo vão contra a família. Eles são a favor do aborto, feminismo, racismo, ideologias. Tudo isso é totalmente contra o que Deus nos deixou. E sabe como que eu sei essa história? Como que Jesus me contou essa história? Tá tudo aqui, ó, na Bíblia, a palavra de Deus. Você não precisa acreditar em mim, mas faça o seu estudo bíblico, de Gênesis ao Apocalipse. Não precisa ser na ordem, mas faça o seu estudo. Você não vai perder nada, muito pelo contrário, você vai ganhar tudo. Então, pense muito bem em como você é como cristão. O que você tem que fazer? O que você tem que acreditar? O que Deus te pede? Existe ser humano perfeito para governar o nosso país? Não, não existe. Bolsonaro está muito longe de ser perfeito. Muito longe. Mas como o rei Davi, como Pedro, pessoas imperfeitas, que estiveram na liderança em suas épocas e locais, mas eles eram bem vistos por Deus e fizeram o seu trabalho. Então, o que eu te peço é só isso, para que o Brasil não passe por este momento de tribulação da pior forma possível, no epicentro do olho do furacão. Vamos cuidar desde agora. Eu não sei quando Jesus volta. Jesus pode voltar na minha geração, na dos meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Eu creio que está muito próximo, devido aos sinais que Cristo nos deixou. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Porém, Ele também nos recomendou estarmos sempre preparados. Então vamos estar preparados, vamos cuidar desde hoje, para que quando esse momento chegar, quando o mundo estiver pronto para um governo mundial, o Brasil tenha como se defender, nosso país seja um porto seguro para os cristãos, porque nós vamos precisar de um local para ficarmos seguros. Apocalipse fala sobre isso. O povo de Deus vai se reunir e se esconder, e estarão face a face de Deus, sendo guiados por Ele, para que possam sobreviver nesses momentos sombrios. Por isso, desde hoje, eu luto, porque eu acredito em tudo isso que está escrito. Eu acredito na palavra de Deus. Eu sei que essas coisas vão acontecer. Eu sei como será o desfecho desse mundo. Sabendo qual será o desfecho desse mundo, eu não tenho como buscar líderes que são contra os conceitos cristãos. Eu tenho que ser a favor daqueles que são igual o que eu estou explicando. A favor da família, a favor da liberdade, a favor da vida, contra as drogas, contra o aborto, a favor da pátria. Pensa bem. Muito obrigado e até mais.